A nossa história começa com 3 caras no meio de um beco começando a querer judiar de uma mulher que já estava com a meia calça toda rasgada. Um dos caras que estava começando a rasgar as roupas dela com as próprias mãos diz para aquela mulher que ninguém poderia ouvir ela mesmo que ela tentasse gritar. E eles não estavam fazendo isso por maldade, mas sim porque o pai dela acabou levando o dinheiro deles e não devolveu. Por isso eles iriam se aproveitar dela daquele jeito e mandam ela ficar em silêncio, e a coitada já estava toda desesperada de tanto chorar vendo aquele maluco vindo pra cima dela. Oi pessoal, a gente tá quase chegando a 50 mil inscritos. Peço humildemente pra quem puder tá fortalecendo se inscrever pra gente chegar nessa meta. E caso gostem do vídeo e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. O cara que tá em cima dela começa a zombar da cara dela quando ela olha para o lado e vê um casal passando, porque obviamente eles não vão querer ajudar ela e se envolver naquela bagunça. A moça figurante até pergunta pro homem do lado dela se eles deveriam ajudar ela e chamar a polícia, mas o homem responde que se eles fizessem isso, os gangsters iriam se vingar deles caso se envolvessem. Então simplesmente eles vazam dali achando que outra pessoa provavelmente ajudaria aquela mulher no lugar deles. Quando o casal finalmente vaza, o cara logo volta a querer abusar dela, falando que os 2 caras atrás deles estavam na fila. Me põe no meio desses caras pra enfiar a mão na cara deles. Ele já começa a segurar ela pelos cabelos pronto pra fazer uma cena horrível, até que do nada aparece um moleque para interromper a cena. É claro que os 2 homens atrás dele já ficam de guarda e ameaçam ele falando que uma criança não deveria tentar se perder ali onde eles estavam e ele poderia se machucar se continuasse ali naquele beco, mas o moleque simplesmente mete um chutão nas canelas de um deles e depois manda outra bicuda na barriga do mano, fazendo ele voar muito longe contra a parede que nem uma bola de futebol. Opa rapaziada, quer trazer ação épica dos seus animes favoritos para o mundo real? Agora você pode ter os seus personagens favoritos todos juntos em suas mãos. Essas action figures capturam os detalhes mais fofos dos personagens que você tanto ama, prontos para trazer o toque que faltava à sua coleção. Não espere mais, leve energia e o poder dos seus animes para casa hoje mesmo. O link da loja vai estar aí na descrição. E agora, bora pro vídeo. O povo todo fica em choque que do nada o moleque super forte apareceu, mas ele nem dá tempo pra respirar e já mete outra joelhada no rosto de outro mano, capotando os 2 caras em questão de segundos. Isso faz o gangster que estava ali abusando da mina começar a correr vazado dali de calças baixas, falando que aquele garoto tava lascado nas mãos dele. A mulher que estava sendo judiada, ainda totalmente em choque com o que ia acontecer com ela, começa a agradecer ao moleque que ajudou ela, mas ele simplesmente passa correndo na frente dela com um sorriso psicopata e vai atrás do cara que saiu correndo. E esse gangster tava revoltado porque tava correndo que nem doido pra longe de um simples estudante, até que do nada o moleque simplesmente aparece correndo que nem um louco atrás do gangster. E ele fica sem entender o porquê razão ele continua perseguindo ele mesmo depois de ter salvado aquela mulher. O cara se borra todo vendo a cara de maníaco do moleque e já manda o povo da gangue abrir a porta do esconderijo deles para ele poder tentar entrar e escapar. E um dos caras que estava lá dentro vê ele correndo e fica sem entender nada também do que estava acontecendo. O gangster simplesmente manda o cara sair da frente e fala para ele chamar todo mundo, e o moleque para bem na frente da porta quando percebe que dentro do esconderijo tinha uma galera toda armada pronta para espancar ele. Mas ao invés de ir embora, o cara simplesmente tira o óculos, porque né, o óculos é caro e não podemos ficar aqui quebrando de graça. E nesse meio tempo os gangsters já começam a zombar dele porque parecia que ele tinha perdido toda a coragem depois que viu que eles estavam em um número bem maior de pessoas e ainda por cima armados. Mas nem um segundo sequer depois, ao invés do moleque simplesmente ir embora, ele fica ainda mais animado pra sair na porrada com eles, porque tinha assim tanta gente ali dentro, e entra dentro do esconderijo onde começa uma surra inédita. O gangster que antes tinha tentado abusar da mulher na rua, enquanto isso tava sentado bem de boas na salinha dele, achando que àquela altura do campeonato eles tinham conseguido espancar aquele estudante maluco. Ele então manda trazer um garoto para a sala dele, mas do nada a porta sai voando e quase acerta a cara dele. Quem estava ali pronto pra sair na porrada mais uma vez era aquele moleque psicopata, depois de ter estourado todo mundo da gangue na porrada de uma forma simplesmente esplêndida. O gangster fica sem entender como aquilo foi possível e pergunta por que ele continuava assim tão ansioso pra bater nele. Então o moleque simplesmente bota o pé na mesa e fala que o cara tinha pisado em cima do tênis dele. Ah, agora parece um motivo bem aceitável, claro. Só que antes do moleque meter um chutão na cara do gangster, ele percebe que a marca do tênis dele era um dos próprios tênis do moleque. Ou seja, ele só meteu o louco mesmo e o gangster nem tinha feito nada contra ele. Mas claro que isso não impede o gangster de apanhar lindamente, provavelmente quase morrendo no processo. É nesse momento que começamos a ter então um flashback e um monólogo do nosso protagonista, dizendo que a razão pra ele ser assim era porque algo aconteceu há um ano atrás. Quando ele ainda estava na escola, o protagonista estava na dele lendo um panfleto quando uma mina começa a falar sobre o que eles estavam lendo, porque aparentemente as grandes corporações haviam se juntado com o governo para parar o bullying nas escolas através de um torneio de combates misto para os maiores adolescentes. Como isso pararia o bullying, ninguém sabe. O prota, chamado de Gang Hanou, fica surpreso lendo porque o vendedor daquele torneio ganharia 500 milhões de won. E isso faz ele se perguntar se o bullying não seria aumentado ao invés de ser diminuído com aquele tipo de coisa rolando. E a colega dele diz que se parassem pra pensar, ninguém ali poderia em outro momento, a não ser no torneio quando você se juntava porque era contra as regras. Com isso, todos os gangsters naquele país provavelmente tentariam a sorte de se tornarem um campeão, e ela supõe que seria bem tranquilo. O Hanou comenta que era uma coisa grande eles tentarem dar tanto dinheiro até para alguém de uma região pequena como Dong, mesmo se fosse um grupo super grande como os Youngsung. Isso faz o protagonista se perguntar a razão deles estarem investindo um dinheiro assim tão grande, e a colega dele do nada dá um socão na frente do rosto dele falando que se as
mulheres fossem permitidas, até mesmo ela entraria no torneio. A amiga dele, chamada de Seung-ha, dá um susto enorme no Hanu, que começa a rir um pouco, e pergunta se ela não deveria se concentrar um pouco mais do lado feminino dela, mas claramente ela não era muito a favor da ideia. Do nada, alguns alunos começam a se juntar para ver alguma coisa, e logo Seung-ha diz que agora nenhum garoto da escola parecia ter interesse no torneio, e o protagonista fica sem entender o que havia incomodado ele tanto assim. Seung zomba dele por ser um cara completamente desatualizado das coisas que estavam acontecendo, porque grandes eventos estavam acontecendo ali na escola. E não demora muito para o Hanu perceber que havia uma garota transferida que estava chamando a atenção de todos. Ela era uma menina que era comparada a uma elfa chamada de Lee Haru, que muitos já tentaram conquistar, mas a Haru rejeitou todos eles, sem nenhuma piedade sequer. Seung-ha continua falando sobre como a Haru era fria e arrogante, e ela mesma disse a um gangster no passado para cair fora, na maior superioridade do mundo. Ou seja, ela tinha coragem para bater de frente até com um cara assim. Isso faz Seung-ha perceber que ao menos nisso elas eram parecidas. Enquanto ela falava, o Hanu estava completamente embasbacado com a Haru, e logo a Seung-ha começa a tentar chamar a atenção dele, porque eles eram apenas pessoas segurantes na vida daquela escola e nunca poderiam sonhar assim tão alto. Até que simplesmente do nada a Haru para bem na frente de onde os dois estavam sentados, deixando os dois completamente em choques. E o Hanu começa a se desculpar com ela por nenhuma razão específica e nem ela entende nada do que estava fazendo. Mas a Haru simplesmente ignora isso e estende a mão para ele, falando que, como esperado, ele realmente viria para aquela escola e eles poderiam se dar bem. Mas foi graças àquele momento dos dois se cumprimentando que a vida na escola do protagonista começou a virar um verdadeiro caos. No meio do intervalo, do nada o moleque na sala se aproxima de Hanu pedindo um favor, falando que antes ele comprava comida para aqueles que não podiam ser para comprar, o famoso povo que fazia bullying, e diz que agora não poderia fazer isso porque a perna dele estava machucada. Ele pergunta se o prota sabia quem era Tae-shik, mas o Hanu não sabia porque ele havia se juntado ao colégio fazia bem pouco tempo, mas o moleque simplesmente diz que era algo bom e entrega um papel para ele com o nome das crianças que ele costumava comprar comida. Mas agora que ele se machucou não poderia mais fazer isso, então pede para o prota fazer aquilo por ele naquele único dia. E depois de fazer um draminho, o Hanu acaba aceitando e isso deixa o aluno bem feliz com a ajuda do protagonista que sai rapidinho para fazer aquele favor. No caminho de volta para levar aquelas compras, a Seung-ha vê ele saindo correndo bem rápido com pressa e o Hanu explica que Tae-shik havia se machucado e pediu para trazer comida para os amigos dele. Então estava com pressa para fazer aquilo quanto antes e sai correndo bem rápido, mas Seung-ha fica surpreso ao ouvir o nome de Tae-shik, enquanto vê o protagonista correndo vazado dali. Enfim, ele vai até a sala de Tae-shik e fica pensando que aquele cara realmente deveria ser alguém bem gentil por fazer aquilo todos os dias para os amigos dele. Então chega perguntando se o tal de Dae-shun estava por perto e todo mundo na sala começa a olhar com uma vibe sinistra na direção dele. Sério, que medo. O protagonista fica sem entender porque os alunos ficaram em choque quando ele mencionou aquele nome. Até que do nada, um mano bem grande pra caramba aparece atrás dele falando que ele era o tal de Dae-shun. O Hanu nessa época era um estudante recém-transferido e que não usava o canal do Kakao Talk para se informar sobre as coisas da escola, então nunca soube que na verdade Dae-shun era um delinquente. E também ele não percebeu que na verdade o Tae-shik era um daqueles alunos que eram mandados comprar lanche para delinquentes e sofria bullying deles. Enfim, depois dessa cena o prota estava sentado encolhido numa colina e a Seung-ha aparece perguntando por que ele estava parecendo assim tão triste e se havia algo incomodando ele. E o Hanu poderia contar para ela que imediatamente ela tentaria dar um jeito de ajudar ele. O garoto diz que a Seung-ha deveria parar de tentar cuidar dele e apenas ir embora. Mas ela diz que sempre que o prota precisava de ajuda, ele sempre pedia para ela. Então não entendi o porquê agora seria diferente. Na hora o Hanu não se lembra de quando ele pediu ajuda, mas a Seung-ha lembra a ele que no segundo ano no rio Han, ele tinha caído no rio e ia se afogar, mas ele foi até o fundo apenas para poder salvar ela. A Seung-ha fica rindo porque tirar alguém que não sabia nadar de dentro da água era um saco, e ele fez esse esforcinho pequeno para salvar ela. Então a Seung-ha revela que naquela época na verdade estava tentando tirar a própria vida, mas ainda assim o nosso Hanu tentou salvar ela. Mas o protagonista então pergunta a razão dela ter feito algo assim. Então ela começa a explicar que o pai dela na verdade era um alcoólatra pesado e que ele mal conseguia viver assim com ela. Mas as coisas pioraram quando o pai dela fez alguma coisa, e ela nem precisava dizer com todas as palavras pra gente saber que ele judiou muito dela. Então ela tava lidando com isso por causa da mãe dela. Por isso foi um tempo bem difícil de fazer tudo isso sozinha. Ela começa a rir porque a primeira coisa que Hanu diz pra ela depois que salvou a vida dela do rio era porque ela não podia nadar ali porque aquele rio era nojento, e diz que foi algo tão bobo quanto rir daquilo que fez ela se sentir viva novamente. A Seung-ha diz que antes dele salvar ela no rio, ela realmente odiava garotos, mas agora ela passou a confiar neles um pouco. Ela pergunta para o proto porque o mesmo tentou salvar ela, sendo que ele nem sequer sabia nadar. Logo ele responde que foi uma reação instintiva dele depois de ver uma pessoa caindo no meio da água. A Seung-ha até zoou com ele perguntando se ele não tinha um crush nela, mas fala que era só brincadeira mesmo. Voltamos no tempo e vemos a cena do Hanu entregando comida a Dae-shun, mas o protagonista acabou se esquecendo de um pão que ele havia pedido e Dae-shun fala que foi um erro próprio de Tae-shik, porque ele entregou uma lista errada, mas ainda assim um erro era um erro, e eles não deixariam aquilo passar tão facilmente sem dar uma lição de exemplo. Mas ao invés do próprio Dae-shun espancar ele, o cara manda Tae-shik fazer o trabalho e o moleque começa a bater no protagonista, fazendo os outros delinquentes começarem a rir daquela cena toda, porque era claramente engraçado ver duas vítimas de bullying brigando. Mas no meio desse rolê a Haru aparece para ver a cena humilhante, e de repente vemos outro monólogo do protagonista sobre como ele achava que a razão dele ter tentado tirar a própria vida foi porque ele não estava mais conseguindo lidar com o que estava acontecendo na vida dele. Mas agora que ele parava para pensar, talvez fosse algo diferente. Ele se lembra de como Dae-shun ameaçava não apenas ele fazer as coisas que ele queria, mas principalmente a irmã mais nova dele, porque eles poderiam se aproveitar dela caso o Hanu não conseguisse seguir as suas ordens. Ele percebe que na verdade foi porque ele simplesmente não conseguiu ver um caminho melhor além daquele, porque na real não havia outra saída para essa situação que ele tava. Nós vemos então do nada o Hanu em cima de um prédio
com uma cara vazia, sem saber o que realmente deveria fazer. E antes que ele pudesse fazer alguma coisa, a própria Seung-ha aparece para perguntar em que momento ele realmente chegou naquele ponto. Mas o protagonista apenas diz que ele foi um idiota e ela deveria deixar ele em paz. Mas ao invés dela insistir em ajudar ele, Seung-ha fica com raiva porque Hanu manda ela se afastar e diz que caso contrário iria matar ela, então ela manda ele realmente morrer. Que isso, cara, se acalma, mano. No meio da aula, o Hanu tava de boas no intervalo comendo o lanchinho dele quando dois delinquentes aparecem para começar a fazer bullying com ele novamente, dando muitos pescotapas nele, zombando da cara dele, até que do nada Seung-ha aparece para impedir eles de continuarem. A Seung-ha começa a tentar impedir eles de continuarem com o bullying, dizendo que eles não deveriam se aproveitar de uma pessoa fraca assim, ou então ela chamaria a polícia. Mas um dos delinquentes começa a tentar abusar dela também e ela já fica em choque e se afasta. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, o sinal da escola toca e eles param. Porém, claramente, eles estavam planejando algo bem pior para o futuro dela, o que me dá até medo. Enfim, o protagonista começa a andar sozinho e manda Seung-ha se afastar dele e não se importar com ele, mas mesmo que ele peça isso, a amiga dele diz que era impossível ela não querer fazer nada para ajudar, porque ela se importava e muito com ele. Ela então revela que desde o dia que tentou se jogar no rio, o pai dela começou a judiar dela em casa, mas foi o Hanu que começou a fazer ela encontrar uma razão para viver e uma forma de continuar a sorrir. Então, quando ele tava com problemas, era impossível ela não querer ajudar. A garota diz que via Hanu como uma figura paterna, no sentido dele sempre estar ali por ela. Então o protagonista revela a Seung-ha que ele não poderia deixar ela se envolver porque estava ameaçando não apenas eles, mas também a irmã mais nova dele. Mas simplesmente do nada, no meio da conversa, Seung-ha some e nós vemos aquele grupo de delinquentes começando a querer judiar dela dentro de um beco. Ela começa a tentar relutar e fugir, mas como eles começam a segurar ela, é praticamente impossível fugir ou gritar em um lugar escondido daquele. Até que do nada o protagonista aparece para tentar salvar ela, mas ele apenas apanha feio e um dos caras segura ele para ele poder assistir a cena toda acontecendo sem poder fazer nada. Simplesmente o Hanu assiste todo o momento de Seung-ha sendo judiada por aqueles caras e o mundo dele é simplesmente destruído completamente. Vemos então outro monólogo sobre as razões para as pessoas fazerem bullying, seja porque a pessoa era uma criança introvertida que não era como as outras, alguém que parecia fisicamente diferente ou porque estava em uma situação geral diferente dos outros. No caso do Hanu, ele era apenas um idiota que sofreu bullying e aquela cena da Seung-ha ficou na mente dele ao ponto dele desejar ficar mais forte. Porém, ele sabia que mesmo ele querendo aquilo, não havia uma forma daquilo acontecer tão facilmente, afinal ele não sabia nem metade da capacidade de alguém que deveria saber lutar. Mas ainda assim, ele tentou correr atrás de uma oportunidade para aprender artes marciais. Ainda assim, não importava o lugar que ele fosse, ninguém aceitava ele, as pessoas comentavam da razão dele querer se juntar às academias. E o povo ficava rindo da cara dele porque ele era só um estudante magrelo que estava tentando fazer algo impossível. Ele estava se sentindo um verdadeiro lixo enquanto andava na cidade, até que do nada ele acaba vendo dois delinquentes tentando roubar um velho num beco e tentam encontrar a carteira dele. Então no meio da cena, o protagonista apenas percebe que ele queria matar cada um daqueles delinquentes com as próprias mãos. Ele então pega uma pedra e começa a ir para cima do delinquente que estava tentando roubar o velhinho. Mas é claro que o Hanu acaba tropeçando e passa o maior sufoco ali, mas antes que ele pudesse apanhar, quem aparece para salvar a vida dele era a própria Haru, que derrota os dois delinquentes como se eles não fossem literalmente nada e ainda pergunta pro cara que estava prestes a ser roubado se ele estava bem e diz que ele não deveria ficar dormindo ali no meio da rua. A Haru acaba deixando o Hanu de lado enquanto começa a levar ele, falando que o cara na verdade era o tio dela e ela estava ali para cuidar dele. O prota fica sem entender como uma garota considerada delicada como ela fez tudo aquilo de repente e o Hanu até tentou chamar a atenção dela, mas Haru fala pro tio dela sobre como ele ficava mais pesado a cada dia e aquilo era difícil para ela sempre ficar lidando sozinha, mas se ele continuasse, a Haru não iria mais se preocupar em ajudar ele. O protagonista chega a ficar triste porque foi completamente ignorado, mas do nada ela pergunta se ela não ia ajudar eles ali. Então o Hanu começa a ajudar a carregar o tio dela enquanto Haru guiava o caminho. O prota tinha uma enorme quantidade de perguntas para fazer, mas antes que ele pudesse falar com a própria Haru, começa perguntando para ele se ele sabia como uma garota como ela foi capaz de bater naqueles caras mesmo sendo assim tão fraca. Porém, como ele fica sem resposta, Haru diz que tudo isso foi graças a ele. A garota diz que como ela não tinha qualquer força física no corpo dela para começar, foi apenas graças à distração criada pelo protagonista que ela foi capaz de fazer alguma coisa para poder ajudar o tio dela naquela situação. Ela também explica que mesmo sendo uma garota fraca, ainda haviam lugares que eram as fraquezas principais de qualquer um, mesmo que fosse um homem e o seu adversário. Os três lugares eram bem fatais de serem acertados em uma briga, mas também não eram assim tão fáceis de serem acertados se o adversário estivesse com a guarda alta. Os três locais eram os olhos, os queixos e as virilhas. No queixo ele poderia parecer uma estrutura bem dura de acertar, mas na verdade era fácil de deslocar por causa da quantidade de nervos que haviam ali. Então se ele pudesse acertar o rosto da pessoa adequadamente enquanto ela ainda estivesse em fácil acesso, era possível derrubar alguém com um único golpe. Quando o segundo adversário viu como o primeiro caiu, ele ficou em pânico e foi na direção dela com uma garrafa para tentar usar toda a sua força. Então ao invés disso, ela apenas usou a força dele contra ele mesmo. A Haru apenas soube usar a força dele ao seu favor e derrubou ele sem praticamente não usar nenhum esforço. Enquanto a garota explica tudo aquilo, Hanu continuou completamente surpreso sobre o quanto ela sabia de luta. Então a Haru continua falando sobre como ela teve um professor que treinou o corpo dela uma vez que ela era fraca. E quando perguntando qual a identidade dele, a Haru diz que era o próprio tio dela que eles estavam carregando agora. A garota também diz que pelo estado atual do tio, a academia deles estava prestes a fechar e assim ele perderia a chance de ensinar mais alguém no futuro. Porém, de repente o Hanu simplesmente cai de joelhos na frente do tio dela e a Haru não entende nada do que ele estava fazendo. Até que o protagonista simplesmente começa a gritar pedindo para que ele ensinasse ele também, porque o Hanu queria ficar mais forte o bastante para ninguém ser capaz de vencê-lo, mas também queria ser capaz de destruir cada um dos delinquentes na frente dele. Mas ele ainda era um completo incompetente, o tio dela fica completamente em silêncio e isso já deixa o protagonista nervoso, porque ele com certeza não ia ter expectativas em alguém como ele, mas do nada o cara simplesmente se levanta e diz que aquilo seria realmente um saco de fazer ali em diante.
Mas o protagonista fica feliz e agradece ele pela ajuda de realmente poder treinar ele e ficar ainda mais forte. Hanu recebe um contrato do tio da Haru e ele começa a ler. É basicamente um contrato que dizia que ele não poderia negar a ordem dele. Não importava o que fosse, também deveria pagar qualquer coisa que o professor dele quisesse. E também qualquer dinheiro que ele ganhasse enquanto brigasse com as habilidades ensinadas por ele deveria ser compartilhado em 16%, ou seja, o cara queria ficar com toda a grana dele e se aproveitar em troca de ensinar as artes marciais. Ele até provoca o Hanu dizendo se ele realmente iria recusar agora, quando tinha oportunidade. E ele fica pensando que ele realmente não pretendia fazer dinheiro lutando e também não tinha razões pra fazer isso, e tudo que ele precisava fazer era ficar realmente forte, e apenas isso. Acaba que Hanu assina sem nem pensar muito, entrega o contrato de volta e o professor fica todo feliz enquanto encontra um otário para poder extorquir. Ele logo percebe que foi colocado em uma enrascada e o que ele aprenderia depois de tudo que ele passou seria uma autodefesa para as mulheres. E o Hanu fica preocupado porque a forma que o professor dele fala era como se eles realmente não se importassem nem um pouco com o que acontecesse com ele dali pra frente. O cara manda ele tirar os óculos, então o professor simplesmente dá uma risadinha porque eles não poderiam bater na cara dele com ele usando o óculos. Porém, uma outra pessoa logo estaria ali para ajudar naquele treinamento. Até que do nada o professor dele pergunta se ele sabia a respeito daquele torneio misto que estava rolando. E a pessoa que criou aquela ideia estava indo até ali naquele momento. Então, quando a pessoa chega, o protagonista fica um pouco surpreso em ver quem era. De repente, nós começamos a ver o pai do presidente Gang do show do grupo Hyun-sung, perguntando aonde seus homens como as coisas estiveram nos últimos dias com a Gang Lian, seu neto, e o cara diz que depois que o torneio foi oficialmente aberto a público, quando foi criado pelo presidente, Lian não esteve brigando mais no colégio. Por isso ele acreditava que o torneio teve um grande efeito como esperado, e o velho se perguntava se Lian realmente atacaria qualquer um que aparecesse realmente forte. E o outro homem responde que acredita que Lian tenta encontrar o seu próprio significado da existência em um lugar onde todos são da elite, com o único talento dele sendo a briga. Ele começa a mencionar o divórcio do presidente, mas acaba parando, porém o velho fica de boas, e diz que desde que ele ouviu sobre o divórcio do filho dele, era esperado que de certa forma o neto dele acabasse se envolvendo em algo difícil como a violência depois do que aconteceu. Deixando aquilo de lado, o velho Gang pergunta se ele encontrou alguém que poderia treinar Lian novamente, pois ele estava procurando em todo lugar sozinho depois de que um dos seus homens não foi nem capaz de encontrar alguém para fazer isso. Mas o cara diz que eles acabaram encontrando alguém que ensinou o contrário por si mesmo. E finalmente voltamos para a cena onde o protagonista conhece o Lian. Lian mal chega no lugar e já derruba Hanu no chão, se perguntando como um cara como ele realmente foi derrubado com apenas um golpe. E o professor apenas dá risada, dizendo que apenas era para considerar aquilo como uma boa-vinda dele, mas também porque o protagonista não desmaiou pelo golpe, sim por outra razão. Lian fica sem entender nada, mas o professor explica que ele não sabia dos detalhes, mas Hanu não tinha comido ou dormido direito nos últimos dias. E caso não tivesse percebido, Hanu simplesmente estava dormindo ali no chão. O professor começa a rir da cara de Lian porque ele nunca tinha capotado o protagonista com a própria força. Então não havia razões para se preocupar, mas isso obviamente deixa o Lian com muita raiva, porque ele mesmo havia derrotado várias gangues sozinhos ao longo do país com as próprias mãos. E depois de um tempo, Hanu começa a acordar sem entender em que momento ele acabou dormindo. Então escuta um barulho estranho e percebe que na verdade era o som dele mesmo comendo. E fica sem entender em que momento ele havia comido tanta coisa assim, literalmente do nada. Na frente dele, Lian fala que ele demorou horrores para acordar e pergunta se ele sabia o quão chato era ficar alimentando uma pessoa que estava dormindo. O protagonista não entende nada do porquê ele estaria alimentando ele, porém também nem sabe quem era aquele mano porque não enxergava nada assim nos óculos dele. Mas ele se assusta na mesma hora e se afasta porque o Lian tenta acertar ele de repente. Mas o Lee não entende muito porque ele nem sequer tinha feito um único movimento e na verdade apenas tinha parado para pensar em dar um chute, mas simplesmente o moleque se afastou bem rápido. O que era estranho porque ele nem enxergava sem óculos, mas ainda foi capaz de perceber aquilo. Logo o professor diz que era justamente porque ele não enxergava bem que ele era habilidoso e comenta que aquela era justamente a razão de Lee não ser capaz de acertar ele. Não importa o que aconteça, isso faz Lee ficar revoltado e dizer que iria dar cabo no protagonista ali mesmo. Mas mesmo com Hanu perguntando ao professor a razão do outro moleque querer atacar ele do nada, ele apenas diz que estava dentro do contrato que ele poderia realmente ser acertado até quase morrer. E os caras, que contrato é esse? Antes que Lian acertasse a cara do Hanu com um soco, ele acaba desviando e cai pra trás. O Lian diz que não tinha sentido nenhum se ele começasse a tentar enfrentar um cara que não pudesse derrotar ele completamente. Isso logo faz o protagonista perguntar ao professor se eles poderiam cancelar o contrato, porque ele nem sequer conseguiria aprender alguma coisa antes de morrer. E aquilo não serviria de nada no fim das contas. Claro que isso deixa o Lian ainda mais revoltado porque o protagonista estava de boas, mesmo depois dele tomar um soco mais poderoso dele. Então o cara continua indo pra cima do Hanu, tentando dar umas bicudas e uns socos na cara dele. Mas não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia acertar um único golpe. O Hanu continuava implorando pro professor cancelar aquela porcaria de contrato antes que ele realmente morresse, ou chamaria a polícia. E Lian fica em choque porque o moleque simplesmente se levantou do nada, como se nada tivesse acontecido. O professor continua bem de boas, falando que Lian não poderia bater nele sem os seus óculos. Mas Lee continua sem entender como aquilo era possível, sendo que o protagonista era um completo incompetente em brigas. E o professor chama isso de visão de ouro, que era basicamente pessoas que lutavam inconscientemente reservam um movimento determinado quando estão prestes a bater em alguém, porque se o alvo está olhando diretamente para ele, o soco que carregava toda a força não receberia o golpe tão facilmente, tal qual como uma máquina de perfurar. Resumindo, o protagonista era capaz de reagir a movimentos diretos com o subconsciente dele, como se fosse uma reação muscular automática, então ele poderia desviar tranquilamente. Na real, é o arrepio do Peter ou então o sentido aranha. O professor continua explicando que as pessoas dependem muito de sua visão, então haviam muitas coisas que você poderia ver, mas acabaria se distraindo bastante para não prestar atenção nos movimentos. O caso do protagonista era que, como ele literalmente não via nada além de uma silhueta, ele não precisaria se preocupar em se distrair com qualquer coisa na batalha. No meio da explicação, Hanu interrompe a conversa e fala que literalmente ele assinou um contrato para ser um saco de pancadas e nunca pediu por algo assim. E também nunca soube que ele tinha essa tal visão dourada ou
alguma coisa do tipo. Os dois ficam sem entender como que o professor descobriu que o protagonista tinha aquele poder nos olhos. Porém, ele simplesmente diz que na verdade ele mesmo tinha aquela habilidade, que nada mais era que a forma de uma pessoa nascer como um verdadeiro lutador natural e ter ótimos reflexos. Mas isso não o fazia invencível, então precisariam treinar muito aqueles olhos dele. E o Lian chega a uma conclusão do nada de que vencer o Hanou o faria capaz de vencer qualquer um no país e decide que um dia simplesmente conseguiria derrotar ele. E foi assim que o Hanou passou suas férias treinando ao lado deles dois, antes de finalmente poder voltar para suas aulas na escola e se vingar de tudo que aconteceu com ele.